Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o webinar dentro de 2 minutinhos. Vou colocar uma pesquisa, uma enquete para vocês irem respondendo enquanto a gente não começa, para entender um pouquinho mais sobre vocês, tá bom? Vão respondendo essa pesquisa. Não fiquem tímidos, podem responder. Vou encerrar agora essa pesquisa. Novamente, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nesse segundo webinar, nós vamos ter a participação de uma autora que recentemente assinou o primeiro contrato dela com a Elsevier, assim, espero que seja apenas o primeiro. Então, esse webinar vai ser um pouquinho mais interativo. Nessa primeira etapa, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a importância do livro na pesquisa do dia a dia, tá? Então, na conversa que nós tivemos no mês passado, nós falamos um pouco sobre a importância do livro e a coutilização de artigos de revistas com livros. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância do livro e o papel do Science Direct e das Topic Pages. Mas antes, eu gostaria que vocês respondessem uma outra pesquisa para mim. Quantos de vocês conhecem as Topic Pages? Ela está na tela, vocês podem responder? Interessante, muita gente não conhece as Topic Pages. Então vai ser legal essa apresentação para mostrar um pouquinho para vocês como pode facilitar a pesquisa de vocês. Deixar mais 30 segundos para vocês poderem responder. Ok. A maioria de vocês não conhece as Topic Pages. Interessante isso. Então, vamos lá.
Numa pesquisa que nós realizamos entre os usuários da plataforma Science Direct, descobrimos que 90% deles concordaram que utilizam frequentemente livros e os periódicos junto. Mas vocês devem estar na dúvida ainda por que vocês vão escrever um livro se vocês têm os artigos de revistas. E se eu escrever um livro, como é que meu livro vai ser encontrado? Como é que as pessoas vão achar o meu livro e vão utilizar o meu livro? Primeiro, eu acho muito importante vocês saberem que de todos os livros, todos os livros publicados, quando nós analisamos os dados do Scopus, os livros da Elsevier têm o maior impacto relativo de citação entre todas as principais editoras. Ou seja, as pessoas utilizam muito os livros da Elsevier. Então, é muito importante vocês publicarem livros também, além dos artigos científicos. E nós também temos as Topic Pages, que é uma experiência de leitura interativa, contínua e muito conveniente. Ela traz conhecimento abrangente, ela é confiável e o mais importante que hoje que se fala, que ela é interdisciplinar, o que é muito necessário no processo de pesquisa de hoje. Pesquisadores em todos os estágios de suas carreiras científicas encontram termos e conceitos desconhecidos. E para avançar, eles precisam aprender sobre esses novos termos e conceitos. Mas encontrar um caminho através de uma pesquisa de literatura pode e é muito opressor. E por isso, as Topic Pages estão aí. São páginas gratuitas, que se estendem por 20 disciplinas, e ela fornece aos leitores um banco de dados abrangentes e confiável, tornando muito mais fácil se atualizar com conceitos novos e desconhecidos. Acessado durante a leitura de um artigo ou pesquisa na web, as Topic Pages ajudam vocês, pesquisadores, a aproveitar informações importantes em seus fluxos de trabalho de uma forma muito mais orgânica. As Topic Pages são geradas utilizando inteligência artificial. Então, primeiramente, foi construída uma taxonomia. São mais de 15 taxonomias em diferentes campos que foram utilizados para identificar os conceitos mais importantes para construir essas páginas. Depois foi feito o processo de data mining, que procuramos em todos os nossos livros e outros materiais de referência para identificar candidatos potenciais. Utilizamos Algorithm Information Extraction, através do processamento de linguagem natural e algoritmos para garantir que as seções corretas do conteúdo que vocês estão pesquisando seja escolhido e apresentado. Relevance Ranking, que as técnicas heurísticas, que são utilizadas para classificar definições e trechos para empurrar informação mais relevante e diversas para o topo. E Quality Information, que é o mais importante, que nós coletamos o feedback de especialistas no assunto e a medição da qualidade, para que as páginas sejam continuamente melhoradas. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração de como essas páginas fluem e como o conteúdo relacionado é descoberto. Vamos imaginar que vocês digitaram o termo Environmental Pollution no site de busca como o Google. Ou pode ser que alguém esteja lendo um artigo no Science Direct e se depare com esse termo, que para ele é desconhecido, e ele esteja no hiperlink. Ele clica nesse interlink e esse hiperlink vai levar para essa página das Topic Pages. Assim que você entra na Topic Page, você vai encontrar 3 características principais. Aqui no canto superior esquerdo é uma definição curta, que podemos dizer uma resposta rápida sobre o termo que vocês estão pesquisando. Aqui à direita, nós temos os termos relacionados, que se ligam a outras Topic Pages, o que aumenta a conexão entre diferentes áreas de pesquisa, uma vez que permite aos pesquisadores compreender as ligações entre os tópicos. E depois nós temos aqui o corpo principal, que são enxertos muito mais longos, que são retirados de múltiplos capítulos de livros, e eles fornecem uma maior compreensão e uma visão mais aprofundada, bem como conhecimento adicional sobre a forma como o tópico é utilizado nas áreas relacionadas. Há também outros termos, outros elementos de pesquisas aqui. Por exemplo, você pode fazer o download dessa página, você pode criar alertas, e também aqui no corpo da página, você pode fazer o download do arquivo, visualizar o PDF do capítulo ou do livro inteiro, você pode fazer isso. As Topic Pages, ela tem de 5 a 10 trechos iguais a esses daqui, que podem conter de 100 a 2.000 palavras, tá? Essa é apenas uma simples demonstração de como as Topic Pages funcionam, e eu espero que vocês tenham aproveitado e comecem a utilizar aqueles que ainda não conhecem as Topic Pages, tá?
É uma introdução rápida. Se vocês tiverem qualquer sugestão, vocês podem entrar em contato com a gente para a gente organizar novos webinars explicando as ferramentas da Elsevier, tá? O nosso grupo é formado pela Nina Bandeira, que é editora de aquisição no conteúdo de Food Engineering, a Isabela Silva, a Letícia Lima e a Mariana, que são gestoras de projetos, e eu que sou editora de aquisição na área de Biomedical Engineering, tá? Estou compartilhando aqui nossos e-mails. Se vocês quiserem mandar alguma sugestão para a gente, eu agradeço. Bem, e toda essa conversa sobre inteligência artificial e processamento de linguagem natural nos leva à nossa convidada especial de hoje, que é a professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e da Universidade de Ribeirão Preto, a professora doutora Dioneia Mota Monte Serra. Primeiro, quero agradecer a disponibilidade da professora. Muito obrigada por aceitar participar desse evento e compartilhar conosco um pouco mais sobre a sua experiência com a Elsevier. A professora Dioneia escreveu em conjunto com o professor Carlo Catani, da Universidade de Tufia, na Itália. Eles apresentaram proposta de um livro para uma série que lançamos recentemente, lançamos esse ano de 2020, que é chamada de Cognitive Data Science in Sustainable Computing, a qual tem o Dr. Arun Kumar Sanghaya atuando como editor da série. O Dr. Sanghaya é professor da Escola de Computação em Ciências e Engenharia da VIT University em Vellore, na Índia. O foco principal dessa série é integrar a ciência de dados cognitivos à computação sustentável, projetando as tecnologias de dados incorporados cognitivos para auxiliar na melhor tomada de decisão e processar e analisar uma grande quantidade de dados coletados por meio da internet das coisas. A série tem como objetivo a adaptação de abordagens de tomada de decisão sob paradigmas de computação cognitiva para demonstrar como os procedimentos propostos, bem como os problemas de Big Data e Internet das Coisas, podem ser tratados na prática. Bem, agora vamos ouvir a professora Dioneia e não se esqueçam de fazer suas perguntas utilizando a caixa de Q&A aqui, ok? Bem, vou parar aqui a minha apresentação. Professora Dioneia, você pode começar a compartilhar a tela. Muito obrigada pela oportunidade. Queria agradecer a todos os presentes também. Essa apresentação é uma encomenda da Sonine, né? Falar um pouco do livro e falar um pouco do percurso da publicação. E como eu não sabia qual seria a plateia, né? Se são professores, se são alunos, eu fiz uma mescla, trouxe um pouco do conteúdo do livro, mas sem dar spoiler para vocês, né? Vou trazer algumas curiosidades, né? Alguns assuntos principais, mas sem aprofundar, porque realmente é um tema muito denso para falar assim em poucos minutos. Na verdade, do livro mesmo, são apenas 4 capítulos, né? Porque 4 slides, porque o foco da apresentação de hoje é compartilhar com vocês a experiência de escrever um livro, tá? Então, o livro, o tema principal é a linguagem natural para a inteligência artificial. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse título. Estou conseguindo pôr aqui o slide. O conteúdo do livro traz um pouco do meu percurso. Achei interessante falar um pouco do percurso dos autores, para vocês terem uma ideia de como é tratado o assunto, né? Eu fiz doutorado direto em linguística na USP, doutorado sanduíche na Sorbonne, Sorbonne Paris 3, na França, estágio na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, um primeiro pós-doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp. O foco, embora fosse linguística, meu foco de pesquisa foi a neurolinguística, e um pós-doutorado em computação e matemática. Esse pós-doutorado começou agora em março, e ele vem assim de uma busca, né, a partir de 2017, na verdade, a partir
do pós-doc em neurolinguística que começaram a surgir umas indagações quanto ao raciocínio lógico, e isso me levou a estudar um pouco mais as ciências formais e tentar fazer uma articulação aí com a linguagem, e isso foi se aprofundando, e hoje eu faço esse pós-doutorado em computação e matemática na USP também. Além de publicação de artigos, e se vocês forem observar, os meus artigos, eles são interdisciplinares, porque como o assunto principal é linguagem, e a linguagem permeia todos os ramos da ciência, né, todos os ramos da sociedade, tem artigo meu, linguagem e matemática, linguagem e pedagogia, linguagem e direito, linguagem e subjetividade, linguagem e psicologia, e por aí afora. O professor Carlo Catani é coautor, ele é professor de Física, Matemática e Matemática Aplicada na Escola de Engenharia da Universidade de Tuzla. Deixa eu tirar aqui, porque esse aqui está atrapalhando. Aí, ó. Sonine, você consegue diminuir aqui, por favor? Vamos fazer o seguinte, professor, eu vou compartilhar então seus slides aqui e a senhora vai falando e eu vou passando para frente, pode ser? Ótimo. Um minutinho só. Já consegue ver? Para mim fica, eu vejo todo mundo e o slide maior. Agora acho que eu enxergo menos o conteúdo. Eu peço desculpa a todos, porque é a primeira vez que eu uso o Zoom. Eu estou acostumada ao Google Classroom. Não tem como diminuir essas câmeras do lado direito aqui? A senhora pode deixo. clicar. Conseguiu Agora mudar? Acertou. Tá, eu vou. Centralizou então, o texto. Centralizou? Ficou melhor para a senhora? Que a senhora consegue Ficou. já ver? Consigo. Peraí, então deixa eu voltar a colocar aqui em full screen. Voltou? Agora... Então, peraí, vamos tentar outra forma de visualização. Ele está descentralizado, assim, na verdade, né? Tá, ainda está em cima do texto. Não tem como mudar o slide para a esquerda. Professora, se a senhora quiser, dá para arrastar as imagens que a gente aparece da câmera, clicando com o mouse em cima, a senhora consegue arrastar, a gente colocar embaixo ou do lado esquerdo, ou mesmo minimizar. Agora eu consegui minimizar, mas eu não estava conseguindo, agora eu consegui. Quem que está com o controle? A senhora quer... Eu estou com o controle, a senhora quer que eu devolva o controle para a senhora? Pode ser, se ficar desse jeito, está bom. Aí eu consigo. A senhora pode falando que eu vou passando os slides para a senhora. Tá ok. Tá? Vou falar do professor Carlo, da Universidade de Tuzla, né? Professor de Física Matemática e Matemática Aplicada da Escola de Engenharia. Ele tem uma pesquisa bastante diversificada em wavelets, sistemas dinâmicos, fractais, equações fracionárias, estocásticas, métodos computacionais, e muito do conteúdo com o qual ele trabalha enriqueceu demais o conteúdo do nosso livro, porque ele trabalha com sistemas dinâmicos, ele trabalha com modelos, com séries temporais, trabalha com complexidade de sistemas vivos, computação, biologia computacional, enfim, esses aspectos da carreira do professor Carlo esclareceram muito a respeito da linguagem no aspecto dinâmico, que é exatamente o aspecto que hoje em dia é deixado de lado pela inteligência artificial e é o que vai trazer o estado de arte para a inteligência artificial. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Bom, o professor Carlo é autor de mais de 250 artigos científicos publicados em revistas científicas internacionais, professor honorário
e professor convidado de várias universidades, e, além disso, ele é um dos pesquisadores mais importantes da Itália, e o nome dele está na lista da Universidade de Stanford, que selecionou 2% dos cientistas de todo o mundo como os cientistas de maior impacto, né, no desenvolvimento científico mundial, tá? Então, é um ótimo parceiro. Por favor, próximo slide. Bom, e para começar a falar sobre o conteúdo do livro, eu trouxe algumas questões sobre a inteligência artificial, problemas que se encontram hoje em dia no desenvolvimento da inteligência artificial. E peguei, assim, aleatoriamente, né, fui procurar alguma coisa para falar, encontrei uma palestra do Jerome Pescenti, que é vice-presidente em inteligência artificial do Facebook, e nessa palestra dele, ele faz uma revelação que a inteligência artificial, né, que os pesquisadores ainda estão em busca de um algoritmo universal. E isso é muito interessante, porque o nosso livro traz exatamente isso, né? Essa palestra dele, eu trouxe aqui 4 tópicos que ele falou, né? Primeiro, é que a inteligência artificial, o foco da inteligência artificial é entender a linguagem. E a essência do nosso livro é explicar a essência da linguagem. Outro tópico que ele trouxe nessa palestra dele é que ele disse que o processamento da linguagem não depende de um conhecimento fixo, mas depende de repetição. Isso é um outro tópico bem abordado, né, com uma certa profundidade até, no capítulo 10 do nosso livro, que já é o capítulo assim que já vai finalizando, né? O capítulo 11 é a conclusão. Outra coisa que o Pescenti fala é que o cérebro, ele, a partir de informações brutas, é que ele vai extrair atributos significativos, e não se consegue descrever, né, até hoje, como é que o cérebro faz isso. E o nosso livro é exatamente sobre esse processamento, né? Pegar a informação, o dado bruto, e fazer dele um atributo significativo. E ele também fala na palestra dele sobre as redes neurais, né? As redes neurais também são mencionadas no nosso livro, lógico que não com tanta profundidade, mas alguma coisa de essencial das redes neurais a gente fala a respeito de linguagem, né? Linguagem natural e linguagem na inteligência artificial. Você pode mudar, por favor, Soninha? Bom, e aqui à esquerda, né, ele mostra esse slide lá na palestra dele, e ele fala sobre essas diferentes modalidades, essas diferentes maneiras de estudar a linguagem, né? A gente pode estudar a linguagem neurocientificamente, né, a partir do corpo humano, regiões do cérebro. A gente pode estudar a linguagem natural a partir da linguística computacional, ou de maneira multimodal, usando redes neurais, enfim. O que ele fala? Que quando for possível combinar todos esses módulos, é que vai ser possível chegar ao que é a cognição humana. E a estrutura universal da linguagem, ela tem a ver com essa combinação. Porque como é que a gente une perspectivas diferentes? A partir do momento em que a gente encontra uma estrutura comum em todas elas. E o nosso livro é exatamente sobre isso. Ele começa nesse fio, né, nessa estrutura comum, e vai simplificando todas aquelas complexidades da linguagem, né, e em busca dessa estrutura comum, e para mostrar que essa maneira de expressar, né, de atribuir sentidos baseado nessa estrutura, ela independe do símbolo, né? Que símbolo você vai usar, se é arte, se é música,
se a imagem, essa estrutura permanece. Por favor, pode mudar. Então, a partir dessas colocações, né, do Jerome Pescente, o nosso livro, então, mostra esse traço básico da linguagem e como funciona a cognição humana, como o processamento linguístico humano pega um dado bruto até chegar ao objeto processado, né? Pode ser uma linguagem, pode ser uma escrita, pode ser uma imagem. Pode mudar, por favor. Então, eu vou compartilhar uns 4 slides para vocês sobre alguma coisa do conteúdo do livro, né? Como eu já falei. Ele trata, então, dessa estrutura universal da linguagem, e não só fala como é a estrutura universal da linguagem natural, mas ele descreve um algoritmo universal, mostrando que essa estrutura ela se sobrepõe entre a inteligência humana e a inteligência artificial. E a gente vai mostrando, né, no decorrer dos capítulos, os elementos dinâmicos da linguagem que precisam, que são mapeados, e já vamos dando orientando alguns paradigmas para a computação cognitiva, porque a inteligência artificial hoje, agora eu sou recém-ingressante, né, na linguística computacional, no pós-doc em computação e matemática, eu vejo que eles chamam de linguagem natural as línguas faladas, né, os conjuntos de regras que disciplinam como falar, como se expressar em línguas diferentes. E o conteúdo de linguagem natural que a gente traz é muito mais amplo, né? O conceito é muito mais amplo, porque ele não só abarca essas regras, né, que a gente coloca como uma concepção estática de linguagem, mas ele traz também elementos dinâmicos da linguagem. Pode passar, por favor. Então, e o livro mostra que, ao contrário de que todo mundo pensa, né, que a linguagem parece uma substância, ela não é uma substância, mas ela é uma forma. E exatamente pelo fato de a linguagem configurar uma forma e não uma substância, é que existe essa sobreposição entre linguagem humana e linguagem artificial. Nós mostramos no livro ainda a linguagem dentro de um contexto lógico, que são essas regras, né, de como falar, de como escrever. A linguagem no contexto biológico, todo o processo linguístico em que o corpo humano recebe os estímulos, e esses estímulos chegam até o cérebro e se transformam em alguma coisa significativa. E também explicamos a linguagem no seu contexto social, né, dentro dos ramos da ciência, né, no contato com o outro, como isso interfere na construção dos sentidos. Pode mudar, por favor. Então, o livro é sobre esse fio condutor, e essa estrutura, nós demos esse conceito amplo de linguagem, nós demos o nome de estrutura axiomático-lógica da linguagem. Essa característica axiomática está ligada à dinâmica da linguagem, e a característica lógica a essa face estática da linguagem, né, das regras. E também trazemos o algoritmo, né, a descrição de um algoritmo que dá para a linguagem de máquina essa característica de universal também. Resumindo, então, esse livro diz o que é a linguagem natural, como é que ela organiza as informações retiradas de um contexto até ela construir o significado, e isso é colocado de tal maneira que possa ser replicado na inteligência artificial, porque o que é inteligência? Inteligência é o como se você faz alguma coisa. E o como a linguagem processa, né, a linguagem humana processa uma informação, é transmitido, né, é descrito através de um algoritmo,
para que a máquina possa processar da mesma maneira, né, ser mais intuitiva conforme a linguagem humana, né? A partir, bom, colocado isso, a gente, para escrever um livro, né? Vamos lá, a primeira etapa é compartilhar ideias com os colegas, fazer brainstorming, ter uma rede de contatos, né? Porque nós não temos todas as habilidades do mundo, né? A gente precisa das habilidades dos colegas. E aí tem um pouquinho do meu percurso, né? Linguística e psicanálise, né? Começa com a minha orientadora do doutorado direto, a professora Leda Tifune, professores da Unicamp, da Sorbonne, do Centro Nacional de Pesquisa da França, da Escola de Altos Estudos, em Neurolinguística, professor Sérgio Mascarenhas, Breno Cabela, temos físicos matemáticos, médicos, filósofos, linguistas, neurolinguistas, e da inteligência artificial e matemática, com o professor Carlo Catani, também temos o professor Evandro Ruiz, que é o meu supervisor de pós-doc, professor Alexandre Martinez e vários outros, além de contribuições variadas dos colegas do ResearchGate, que é um portal assim incrível, incentivo todo mundo a fazer um perfil, né? Tem uma troca muito boa, né, de informações. Por favor, Sonine, o próximo. Aí, uma segunda etapa, o que uma editora procura? Ela procura contribuição original. Então, repassar coisas já muito discutidas não seria interessante para um livro, né? E a contribuição do nosso livro, a contribuição original, é exatamente essa sobreposição entre a inteligência artificial e a linguística, que leva à definição dessa estrutura universal da linguagem. Só fazendo uma parte aqui, a estrutura universal da linguagem, ela sempre foi reconhecida por, sim, vários linguistas, inúmeros. Só que nunca ninguém chegou a descrevê-la, dizer quais são os seus elementos, né? E o nosso livro traz quais são os elementos da estrutura universal da linguagem. E também descreve o correspondente algoritmo, né? Outra coisa interessante descrever o assunto de uma maneira que pessoas leigas também possam entender, ser menos complexo, menos prolixo. E outra dica interessante também, escrever em inglês, porque aumenta o público do livro, né? Dividir o trabalho com um ou mais coautores ajuda bastante, principalmente se são reconhecidos internacionalmente, como é o professor Carlo Catani. Ter pelo menos 1/3 do conteúdo já desenvolvido antes de fazer a proposta para a editora. Isso é importante porque diminui o estresse, você já sabe de onde você vai partir, onde você vai chegar, né? Onde você vai chegar e o tempo é só para desenvolver mais as ideias mesmo. E ir em busca de uma boa editora, e eu recomendo a Elsevier, porque é uma das 3 maiores editoras do mundo em termos de publicação científica. Dificuldades na escrita, né? Disciplina foi a primeira coisa. A partir do momento em que o contrato foi assinado, eu reservei 2 horas diárias para escrita, de segunda a segunda. Quaisquer que fossem os compromissos, eu cumpria as minhas 2 horas diárias de escrita do livro. Expor as ideias de maneira clara, já falei. Se apoiar sempre em declarações, em referências ou provas, né? Você vai argumentar, traz outros cientistas, outros teóricos que falam sobre aquilo. Um exemplo é esse, eu falei que a linguagem não é uma substância, ela é uma forma. Isso não foi eu que inventei, quem falou isso foi Saussure, o fundador da linguística, em 1916. O que nós fizemos? Pegamos essa afirmação dele e nos aprofundamos e fomos em busca de provas e dados e desenvolvemos essa ideia dele lá de 1916. Evitar parágrafos longos e complexos, isso é uma recomendação para qualquer tipo de texto, né, para não ficar confuso.
revisar o que já foi escrito, sempre dá para escrever de uma maneira melhor, então você escreve, mas volta, né? Sempre tem uma ideia, alguma coisa mais interessante para colocar. Solicitar revisão de um falante nativo em inglês, o time da Elsevier providencia essa parte. Bom, por que a Elsevier? Bom, eu já falei, é uma editora de prestígio internacional, uma das 3 maiores do mundo em produção, em edição de trabalhos científicos. Ela sempre oferece uma coleção específica, no caso, como a Sonini falou, é uma coleção nova, né, de cognição e inteligência artificial, que se adequou perfeitamente ao conteúdo do nosso livro. A Elsevier tem um time de editores muito comprometidos com o trabalho, que tornam o processo de editoração mais fácil e prazeroso. Isso eu experimentei, nós já estamos no final do percurso, o livro já está quase para sair, e eu posso dizer para vocês que eu encontrei excelentes pessoas, muito comprometidas, e sob a batuta aí da Sonini, que é excelente profissional também, adoro ela. E o processo em si, da editoração, também é muito facilitado, muito pensado no autor, eles pensam em descomplicar, né? Às vezes a gente vai submeter artigo, é muito complicado, tem que adaptar, e a Elsevier oferece toda a facilidade nessa hora. Eu acho que era só o que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos, aqui são umas referências. Muito obrigada e obrigada a Elsevier por essa oportunidade. Bem, agora vamos todos os nossos panelistas aqui abrirem as câmeras e vamos para as sessões de perguntas. Professora, muito obrigada pela sua apresentação, agradeço muito o seu comentário, também adorei trabalhar com a senhora, foi muito Obrigada. prazeroso mesmo, a senhora foi super solista, ajudava sempre a Elsevier a buscar o caminho certo na publicação do seu livro. A senhora foi facilitadora para a gente também, agradeço muito. A primeira pergunta que nós temos para a senhora é: a senhora pode falar um pouquinho sobre como os livros, os e-books, contribuíram na sua pesquisa, como a senhora trabalhou com esses livros, para desenvolver o seu livro com outros livros? Sim. Leitura de livro é muito importante, porque se nós lemos artigos, nós lemos parte de uma ideia. E quando nós lemos livros, a gente tem uma noção de como nasceu a ideia, como ela se desenvolveu, tem um pouco do histórico, tem experiências, dados, outros pontos de vista. Eu utilizo muito, eu costumo ler vários livros, baixo livros e leio livros quando eu estou pesquisando. Respondi? Sim, respondeu sim. E os artigos científicos? A senhora utilizou eles conjuntamente com os livros? Como a senhora fez essa pesquisa? Qual que é a dimensão dos livros dentro da sua pesquisa? Qual é a porcentagem de uso entre artigos científicos e livros? Eu acho que é equilibrada, Sonini. Os livros, não é que eu li todos agora na produção deste livro. Como eu disse, esse livro ele traz um percurso, né? O percurso do meu doutorado, do meu primeiro pós-doc em neurolinguística, e eu li muito livro naquela época. E eles todos fazem parte do conteúdo. Os artigos, eles trazem atualizações, acredito, né? Os livros, eles trazem aqueles conceitos mais básicos, mais estruturantes de alguma teoria, e os artigos trazem aquela face mais nova, novos experimentos, novos dados, né? Coisas mais atualizadas que a gente encontra na internet. Eu queria falar só um pouquinho agora sobre o processo de aquisição do conteúdo. Como foi o nosso trabalho? Como que a senhora apresentou a sua proposal? Como a senhora escreveu essa proposta? Quais foram os fundamentos para a senhora apresentar essa proposta para a gente? É culpa do Carlo.
porque, como ele é da área da ciência formal, e eu queria fazer essa articulação, eu pedi uma contribuição para ele, e ele falou assim, mas o que é linguagem? Aí eu pensei, bom, eu não vou responder isso no e-mail, porque linguagem é uma coisa muito complexa, não dá para escrever num e-mail. Resolvi escrever um artigo, falei, agora eu vou escrever um artigo explicando o que é linguagem. Escrevi um artigo de 20 páginas, demorou um pouquinho, ele devolveu com umas sugestões. Olha, eu acho que você podia dizer o que é isso, não entendi o que é aquilo, e não sei o que e tal. Devolvi para ele com 40 páginas. Aí ele falou, nossa, isso aqui pode ser um livro, isso aqui você desenvolve mais 30 páginas, aquele lá mais umas 20 ou 30, e não sei o que. Já estava na cabeça dele o livro. Nem tinha ideia de livro, não. Então, tudo começou com um artigo científico que se Um transformou num livro. artigo para explicar qual é o comportamento da linguagem nas diferentes áreas da ciência, porque nas ciências humanas ela se comporta de uma maneira, nas formais outra, nas ciências biológicas é outro comportamento. E esse processo, depois que o professor Carlo obrigou a senhora a escrever o livro, como é que foi para a senhora passar para essa fase de eu tenho um artigo e agora vamos desenvolver o livro? Como é que foi? Então, quando ele estava já com essas mais de 40 páginas, que eu fui tentar desenvolver mais um pouquinho, surgiu essa... Eu não sei se foi uma chamada, o professor Carlos recebeu essa chamada e falou, olha aqui, né? Talvez a gente pudesse voltar ao nosso, esse conteúdo trabalhado, né? Para essa coleção e tal. E foi assim. Sam, can I say something? Yes, for sure. Thanks. Well, it is very difficult to start the idea to have a book is really very hard. It's a hard job. It seems that from the presentation of Janaya that it is easy, but she explained that there is a lot. You must work for a long time. She explained about her experience in the PhD school, postdoc, and so on. When we started with a paper, with an article, and we were writing together, and she put down some ideas, then you can see that behind these ideas, there is a lot of job. So the idea of book, it starts from, is a project that goes back in the past. You must have a really big background. And also you must be very strong, because to write a book, it's a lot of job. Collect papers, read a lot of papers, review the recent works. So it's really, it's something, it's fantastic. At the end, we can say that it has been a good job, and we are both very proud of this work. And another thing that I should say, that you must really want to write a book, because nowadays all people is looking for impact factor in research, and all people try to publish papers and papers. But to publish a paper somehow is much more easy, because it takes, I don't know, 2, 3, 4 months. But to publish a book, it's a job that you must have started 2, 3 years before. So, and when you finish, you must really want to have a book. You must have a really a strong will and desire to have a book, because you must really want to share your idea and to share with a bigger audience. A paper is something that is related and limited to a small audience. A book is something that you want to share with much more people.
So this is also something special in a book. For me, I've written many books before this, but this is a very extraordinary book because it's interdisciplinary. We share background and from different fields. That's why also what I could say that this is a really special book and all people should do this. In my opinion, science has been growing only when there has been an interdisciplinary works, when competencies from different fields were merging together. So I must thank you, my co-author, and also Sonnini, for having this opportunity to talk about this work. It has been a really exceptional, extraordinary experience. Thanks a lot. And thanks for listening to us. we are telling about what has been done and a lot of job, but we are also very happy for this. So it's a really big joy to have achieved these results. Thanks a lot to Sonnini and Ioneia. Thank you. Oi, boa tarde, professora. Eu queria voltar só um pouquinho sobre a questão do tempo e flexibilidade para o desenvolvimento do livro. Você comentou, né, sobre a Elsevier, que facilita o processo para os autores, a gente está sempre tentando ajudar. Então, a senhora precisou de alguma extensão ou teve alguma dificuldade, alguma entrega? E como que o time da Elsevier auxiliou você com isso? Bom, eu não precisei, na verdade, nós entregamos o material até antes, porque como nós já estávamos trabalhando no assunto e já tínhamos desenvolvido bastante ideias, né? Bastante conteúdo que poderia ser estendido, por ocasião da proposta, nós já tínhamos 1/3 do livro pronto, né? A essência do livro já estava pronta, era só desenvolver, aprofundar um pouquinho mais, colocar mais exemplos, mas a equipe sempre foi muito solícita, às vezes alguma questão assim mais técnica mesmo, que eu não conhecia, alguma regra da editora que eu não conhecia, explicaram quantas vezes eu precisei, né, para compreender melhor o que é que eles esperavam de mim, mas foi assim, tudo muito facilitado. Muito bom saber disso, até porque são times diferentes, né, que trabalham com livro, tem a aquisição, que é a Sonnini, aí depois vem para um EPM, que seria eu, a Letícia, a Mariana, depois vai para o time de produção, então cada time tem o seu próprio jeito, né, de conversar com os autores, mas a gente está sempre tentando ajudar no processo para facilitar para todo mundo a publicação. E olha, uma rapidez na resposta, você não espera assim mais que 24 horas, já se prontificam, já respondem, já dão mais dados, mais informação, informa link e manda PDF, sabe? Muito solícitos, muito mesmo, todos. Eu queria fazer uma pergunta, professora. O livro, então, ele está dentro de uma série maior. A gente tem várias séries de vários temas aqui no Elsevier, e eu queria entender como foi a relação de vocês com o editor-chefe da série, que é o professor Arum, né? Eu vi que a senhora falou que teve uma chamada, né, para a original, que eu não sei se foi para o professor Carlo ou para algum outro coautor, mas queria entender como foi também se houve algum pedido de coerência e coesão com o resto da série. Eu acho que o professor Carlos que é mais adequado para responder, porque ele que recebeu, ele que tinha o contato. Professor, prefere que eu pergunte em inglês? I can answer. So Okay. I have
As explained by Joneia, I've been published many papers and books. And it happened that many people knows me and they invited me in many conferences here and there. For all of us, it's very important to share our idea and to attend conferences, workshops, and also, as explained before, it is important to write papers in English. Unfortunately, I don't like too much, but all papers I wrote, they were written in English. I only, in more than nearly 300 papers in my life, I wrote only a couple of papers in Italian, and no one read Italian. It's a very nice language, but no one read. So people knows me, and they invited me in conferences. Also, I was invited in a meeting on artificial intelligence. A couple of years ago, I published another book on computational methods for that, for data analysis. And maybe they invited me for sure because I wrote that book to this conference, and I met Professor Arun, and he invited me and told me, why don't you write something else or write for me or for my series and so on. Indeed, at the beginning, I say no, because it's a very hard job. But then together with Joneia, we agree that if we share the duty, because it's a very big and over commitment, it's a very hard job, very heavy, and we can share this, and together we can do. At the basic of human beings, the complexity, life is a very complex, and but if you do alone, everything is very difficult. But if you share with someone else, it explains why in the heart there are more than 6 billion of people, because we have to share every job. It's better if we divide what we have to carry on with other people. Every time that we have to fight against something, we need to have some friends, some companion. In science, I think that is the basic rule. We can't get any advancement in science if we don't have people with us that share with us idea, discuss, and help us to understand. Alone, we can only follow our mind, but if you are mad or crazy, we never do anything. That's why we need the confrontation. This is why I accepted the invitation of Arun, and we discussed with Joneia, and she was very happy, and me too. When someone is enthusiastic and puts some passion in work, then it's really what I'm always looking for. All people and co-authors I had, they like their job. And this is a really good opportunity to take advantage of the people who like his work, their work. I hope that I clarify. It's okay. I answered to your question or no? Yes? Sim. Sim, é importante. Bom, eu posso falar em português, o senhor? Yes, I understand, no problem. Eu acho importante ter tocado nisso, porque muitos editores, às vezes, vêm com uma ideia incrível para a gente conversar, seja numa conferência ou por e-mail, tanta gente boa que está produzindo tanto conteúdo de qualidade, e justamente por N obrigações com departamentos ou com a própria pesquisa, dentro e fora da universidade, não consegue tocar adiante, fica lá, né? Quando eu me aposentar eu faço, quando eu me aposentar eu faço, e a gente justamente sugere esse trabalho em coautoria.
Então, assim, a maioria dos nossos livros na Elsevier, eles são coeditados, né, é uma prática comum. Temos também os que são editados por um ou apenas 2 pessoas, autorados, mas a maioria é editado. E a gente sugere isso, e às vezes no meio do caminho também, a gente já firmou contrato e aí: "Olha, acho que não vou conseguir entregar", tal, a gente também sugere: "Olha, você não gostaria de se juntar a outros colegas que poderiam te ajudar, em tais e tais fases", e aí o projeto deslancha. Então, acho que é importante mesmo, cada vez mais ter essa divisão de tarefas entre vocês, editores. Eu acho que quando divide o trabalho acaba enriquecendo muito, muito mesmo, porque você tem uma outra perspectiva. Quando a gente trabalha só com a nossa perspectiva, a gente trabalha num quadradinho. Quando vem outro e põe outra perspectiva, aquilo lá abre, né? É muito interessante isso. Sem contar também que a gente valoriza muito os conteúdos que têm diversidade, que trazem uma diversidade geográfica no time de editores, né, então isso também é muito importante para a gente. A Elsevier está presente, em mais de 180 países, e o nosso conteúdo, ele precisa refletir essa diversidade, de localização também, então também enriquece, né, muito os nossos conteúdos, dessa maneira também. Mais alguma pergunta, meninas? Nina, tem uma pergunta no Q&A. No Q&A. Desculpa a voz. Can I say also something else? Claro, por favor. I also would like to say that maybe before I didn't say correctly. It is not only because I am famous or I attend the conference and so on, but there are many possibilities. I can say that if you have a good proposal, any editor, any publisher would be very happy to publish your book, even if you are young with low experience. But if the proposal is good, if the idea is good, they really are looking for new ideas. I must say that by chance, I had this opportunity that I was invited by a friend, but if not, I know many publishers that are ready to publish new books on new ideas. The only thing that maybe could be difficult for young people, the young people, they have good ideas, but maybe they don't know how to write concretely, how to organize this work. That's why I was very glad to listen to this presentation, because from now on, everybody, all attendants of this presentation, they can write a book, because you show us very easily how can be done. So the question is, when you are young, you don't have experience, and maybe you do something which is not correct, maybe something's wrong. You send it to publisher who is not interested, or this publisher who are pirates. They are only looking for money. They think only of themselves. They don't think about the book. But if you are, if you want, you can search. Now it's very easy on internet. You can search. There are many opportunities, many publishers. They are ready to accept and to invite for, especially young people. They are much more ready for this job. So if you have good ideas, I think that Elsevier, which is the biggest in the world, so but also others, Spring. I don't know if I can talk about the others, but many publishers. I published with many companies before this, but Elsevier for me is the top. It is really the leading company in the world. It's really a big honor for me to have
this book with Elsevier. It's like a dream which comes true. Always in my life, I thought maybe one day they will see me. I can publish with Elsevier. But I think that even if you're young, you send a proposal. There are some reviewers. I should say that Elsevier also is very good because there is a peer review that they accept ideas if they are very well written. So if you send your proposal, I have this idea, I'm ready to work, of course, at least 1 year, you must work hardly on this. But if you say, okay, I'm ready, this is the proposal, this is my idea, you can submit easily. I think there are some links, you can, many series about artificial intelligence in particular, but also there are many others. And you submit your idea, if you pass the review process, there is a peer review process, then you are very welcome. And I think that Elsevier, which has been always one step before the others, ahead the others, I think that they will do the best to attract good projects, as like they have always done. Okay. This is what is my optimistic idea. And also, I would like to invite young people, to young researchers, to think also about books, because also they are important, because as I said before, you will have a large audience that you can never get with one paper. One paper is too much specialistic, so it's a limited audience. But with a book, you have opened a new market. Everybody in the world can see the title of book and can buy a book. The paper, it's a little bit more difficult. You must publish many papers before that someone realizes that you exist. But with a book, it's really a good start. Okay, thank you very much. I hope I answered. Sim, agradeço, professor. Com certeza, a gente sempre encoraja a todos a submeterem as proposals. A gente não trabalha com todos os tipos de cientistas e, como eu disse, em todas as localidades. Eu perguntei em relação à série porque é um modelo, né? Então, sim, se tem uma série, o editor já tem um público ali, uma rede, né? Um network que ele conhece, é comum ele trazer aquelas pessoas para a série, mas também há outros modelos, então, do próprio cientista submeter individualmente para a gente, ou com o seu grupo individualmente com a gente também. Sim, com certeza. Eu vou ler aqui agora, então, uma pergunta que foi feita da Marisa Alves Ferreira. Olá, agradeço a apresentação. Gostaria de saber se existem mecanismos ou bases de dados específicas para buscar livros para possíveis publicações, assim como buscamos para os artigos científicos? Bom, então, aqui na Elsevier, a gente tem duas grandes plataformas em que você pode achar os nossos livros, que é o Science Direct e o Scopus, né? Mais comumente, no Science Direct, todos os nossos livros que a gente publica, eles são publicados simultaneamente na versão print, mas, sobretudo, eles também estão na plataforma. Então, isso significa que se você tem acesso ao Science Direct, e se a sua instituição, universidade ou empresa adquire a coleção de livros daquela área, você pode ter acesso aos livros também. Né? Então, eles estão lá, sim. Fora isso, eles também estão nos mercados digitais de livros. Então, eles estão na Amazon, eles estão no Google Books. Você pode até ver um preview dos livros no Google Books, na Barnes & Noble. Então, nessas buscas, né, abertas ao público em geral, você também consegue ver. E no Scopus também, né? A gente consegue ver
principalmente capítulos de livro. O Scopus traz os capítulos de livro, o Science Direct também, mas, por exemplo, se no Scopus você está buscando mais especificamente por um termo, então, sei lá, suponhamos, para ficar um pouco no tema do livro, você está procurando sobre estrutura universal da linguagem, e aí ele vai trazer o capítulo do livro da professora Dionéia, do professor Carlos, sobre isso. Então, acho que eu respondi. Mais alguém com alguma pergunta? Ok, então acho que a gente passou 3 minutinhos aí. Eu gostaria de agradecer também, foi muito interessante. Eu estou de verdade assim, ansiosa para ver o livro final. Gostei bastante da apresentação, professora. Muito obrigada, professor Carlo. E sucesso com o livro, que ele traga, com certeza vai trazer muito bons frutos para vocês. Como o professor Carlo falou, os livros ajudam muito os autores a ter uma outra dimensão mesmo na carreira de pesquisa de vocês. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela atenção também de todos. Obrigada, gente. Thank you very much. Thanks a lot, everybody. It was nice to be here. I wish I could be in Brazil one day. Yes, sure. It is my dream. Pode vir, depois do Covid, pode vir. Não, não. Não. Next year. Exatamente. Okay, it was nice to be here. Thanks a lot. Thanks a lot. Obrigada. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Muito obrigada, meninas. Em janeiro, espero contar com a presença de todos vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.